Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do primeiro episódio do spin-off de Game of Thrones, O Cavaleiro dos Sete Reinos, a mais nova série ambientada no mundo de Game of Thrones, lançada pra gente ontem na HBO Max. O episódio já está disponível e vamos fazer uma análise desse primeiro episódio, onde trouxe aí o primeiro vislumbre de Sir Duncan com Egg, com muitas referências ali do mundo de Game of Thrones, de algumas casas. Vamos falar de cada referência, de cada detalhe. Então, vamos pro vídeo. Bom, o episódio já começa nos mostrando um pouco sobre o passado de Sir Duncan. Sir Duncan será o grande, protagonista da série, e a gente consegue ver ali algumas coisas sobre o seu passado, desde ele enterrando o seu grande cavaleiro quando ele era um escudeiro, ele enterrando o seu mestre, vamos dizer assim. Vemos algumas coisas do passado dele, o que mostra o porquê que ele é essa pessoa meio retroagida, uma pessoa que apanhou, uma pessoa que sofreu muito ali quando era pequeno e que inclusive até deu um passo muito grande para ele se tornar e querer ser esse cavaleiro que ele quer desde o início. É um detalhe interessante a gente ver como que o passado dele, até que não foi um dos melhores, mas que serviu como inspiração para ele querer ser o cavaleiro que ele quer ser hoje em dia. Ele então, ali é o começo de literalmente tudo. Quando ele enterra ali o seu grande mestre, é o começo para ele olhar e falar: eu poderia vender esses cavalos, comer igual um rei, me alimentar igual um rei, ou eu poderia ir para o grande torneio para tentar ser um grande cavaleiro. Tudo começa ali, no final da vida do seu antigo mestre, e aí sim ele vai começar a ser o grande cavaleiro andante. Vemos então ele chegando para se inscrever para o grande torneio, né? Ele é chamado por aquelas putas ali como o cavaleiro andante, e ele mesmo fala que o seu mestre dizia que um cavaleiro andante não é ser um cavaleiro andante é ser um cavaleiro de verdade. Quem não é um cavaleiro andante não é um cavaleiro de verdade. E ele mesmo fala que não é triste, pô. Não é porque ele é triste com algumas coisas que ele é triste com tudo, que ele demonstra essa tristeza pra tudo, né? Ele antes, inclusive, até para, e nós vemos o primeiro encontro com Egg, aquela criancinha que tava no estaleiro limpando ali os seus cavalos. Quem é aquele molequinho carequinha, aquele órfão? É interessante a gente ver que a história de Sir Duncan com o Egg até combinam. Eu não vou dar spoiler, pelo menos na análise do primeiro episódio, de quem é o Egg, entendeu? Quem lê os livros de O Cavaleiro dos Sete Reinos, ou quem conhece pelo menos a história do livro, sabe quem é o Egg e sabe como que funciona toda a ligação dele com o Sir Duncan, como que ele, sendo o escudeiro do Sir Duncan, vai fazer ele se tornar de fato o Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu vou explicar isso melhor pra vocês nos próximos episódios, ao decorrer dos episódios. Eu não vou dar spoiler de cara quem é o verdadeiro Egg no primeiro episódio, galera, mas já é interessante a gente ver esse convívio entre o Duncan e o Egg. O próprio Egg fala que quer ir com ele para o grande torneio, que ele quer ser o escudeiro dele. Todo cavaleiro tem o seu escudeiro e ele quer ser o escudeiro dele. Mas as coisas também não são tão simples assim. Então o Duncan vai embora sem o Egg e segue para o torneio, né? Vemos então ele se inscrevendo e ele mostrando a sua espada do seu antigo mestre. Ele mesmo fala, ele tem uma espada, ele tem uma moeda com o símbolo do reino que ele protegeu com o seu antigo mestre, e ele tem a empunhadeira da espada. Ele tem todos os requisitos para se tornar um cavaleiro. Ele só não tem uma casa, mas ele já serviu a algum reino, assim como ele era o escudeiro. Ele era o escudeiro e serviu para algum reino. Então essa é a intenção dele. Se ele tem uma empunhadeira com uma marca, ele tem a grande espada de um cavaleiro com a moeda de um reino, ele pode se inscrever. Não deu outra, né? Ele acaba se inscrevendo, mas as coisas também não acontecem tanto como ele queria. Ele queria encontrar com um dos grandes cavaleiros ali desde o começo para se inscrever mesmo, para saber o que ele precisa fazer, mas não foi tão fácil assim. Acabou sendo zombado por algumas prostitutas ali que estavam entre os reinos, né? E ele percebeu que o torneio é mais firme do que ele esperava. Vemos então alguns cavaleiros arrogantes. Se ele ali é o cavaleiro andante e triste, vemos alguns cavaleiros arrogantes, principalmente de algumas casas, como é o caso de algumas casas que a gente viu já e que eu vou comentar as referências dessas casas já já. É o caso do Tempestade, né? O Tempestade Raivosa. A gente vai falar um pouco melhor deles daqui a pouco, mas vemos ele se encontrando com alguns cavaleiros arrogantes que vão servir até de ensinamento pra ele. Ele não cai no ego, como as próprias prostitutas falam. A gente tá acostumado
acostumado a ver cavaleiros aqui, ó, que caem no ego, que querem ser poderosos. Você não é um deles. E a gente sabe muito bem disso, porque ele não teve essa educação arrogante de cavaleiros e reinos. Por isso ele vai se tornar quem ele sempre quis ser, e por isso ele vai vencer, pela sua humildade. Vemos então algumas vivências ali novas dele, principalmente naquele banquete lá do Tempestade Raivosa, né, galera? Aquele banquete que trouxe uma coisa muito boa, principalmente pro Sir-Duncan, que inclusive é a sua fome. A gente vê que, né, ele tava com muita fome, acaba se esbaldando, acaba dançando, e essas vivências são muito importantes até na conversa que ele tem com Tempestade Raivosa, pra ele mesmo aprender e pra ele mesmo entender tudo que tá acontecendo ali de fato. A gente vê também uma conversa interessante entre o Tempestade Raivosa e o Sir-Duncan, quando o Sir-Duncan fala que ele tem que ganhar o torneio porque ele não pode ser derrotado, porque se ele for derrotado ele não tem moedas para pagar meio que a fiança dos seus cavalos que vão ficar com o vencedor. Então o Tempestade Raivosa ri, porque pô, pra ele o que menos falta é moeda, entendeu? Se ele perder a luta ele vai ter 1.000.000 de moedas para pagar a fiança do cavalo dele, diferente do Sir-Duncan, que não tem essa grana. E é o que o próprio Tempestade Raivosa fala pra ele: não existe cavaleiro sem cavalo. E esse é um grande ponto que eu acho que vai servir até de inspiração para o Duncan na luta, dentro do torneio. Ele não pode perder o seu cavalo, cara. Pode ser uma coisa muito básica, tipo, porra, se ele perder o cavalo, é só ele juntar dinheiro e comprar e pagar, né, a fiança do cavalo. Mas não é assim, porque ele não tem esse dinheiro assim. Ele não tem esse dinheiro à solta desse jeito, entende? Então a gente começa a perceber que isso pode servir até de uma motivação pro Sir-Duncan dentro do torneio. Principalmente porque ele não tem um padrinho, ele não tem um lorde por trás dele. Por isso que ele precisa dessa bênção. E é por isso que ele vai até aquele lorde que tá com as prostitutas para ele ter um tipo de bênção, para ele poder ir pro torneio. Atualmente ele ainda não pode, ele tem os requisitos para entrar pro torneio, mas ele não tem a bênção de um lorde de algum reino para isso. Por isso que ele tá buscando essa bênção daquele reino que o seu mestre acabou morrendo protegendo. Mas ele viu que aquele lorde é um escroto gigantesco e vai ser difícil ele receber aquele tipo de bênção. Vai depender de algumas coisas, algumas coisas que a gente vai ver no futuro aí da série, entendeu? Mas vamos falar de algumas referências que a gente teve. Vamos começar falando sobre o grande Cavaleiro Seb. Como assim o Cavaleiro Seb? A gente vê ele falando, né, o próprio Sir-Duncan, que ele é intitulado como um Cavaleiro Seb. E o que seria isso? Bom, a maioria dos cavaleiros em Westeros jura servir a um único senhor ou castelo. Cavaleiros errantes não têm tal afiliação a um mestre assim. Eles vagam pelo reino aceitando trabalhos temporariamente. E cavaleiros errantes, como eu falei, não possuem terras e escolhem, né, a quem servem por um quanto tempo. Eles recebem esse apelido das cercas vivas sob as quais dormem, pois ao contrário dos seus equivalentes cavaleiros com terras, os cavaleiros frequentemente dormem ao lado de fora, por isso que ele é chamado de um cavaleiro Seb. O Sor Arlan ensinou ao Dunk que cavaleiros errantes são o tipo mais verdadeiro de cavaleiro, mas o termo não é o que gera grande respeito. Muitos inclusive concordam com a avaliação de que um cavaleiro errante é como um cavaleiro mais triste, como ele mesmo é chamado, um cavaleiro triste. Alguns acabam até jurando lealdade a um único senhor ou fortaleza, por causa de seus status inferiores e das constantes lutas para encontrar emprego adequado. Cavaleiros errantes às vezes se tornam cavaleiros ladrões, mas apesar de seu baixo status entre os irmãos e os habitantes dos Sete Reinos, um cavaleiro errante foi um dos primeiros já escolhidos para servir a guarda real. Então o próprio Dunk ser chamado de um cavaleiro triste não é uma coisa tão ruim assim. Nós também tivemos, como eu falei, o próprio torneio de Ashford Milldown, que inclusive é uma referência muito boa. A gente consegue ver, né, que esse acontecimento do torneio de Ashford é em 209 a.C., que é quando acontece aqui a série. A nobre casa Ashford dá nome tanto à cidade mercantil quanto ao pequeno castelo da família. O brasão da família é uma bandeira laranja com um sol branco e um chevron. Ashford fica ao longo de Conklewend, um riacho vassalo que deságua no poderoso rio Mender. Ashford fica a leste do Jardim de Cima, sede do Lorde Supremo da região, a Casa Tyrell. Quase 73 anos após a primeira temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos, Robert Baratheon
perderá apenas uma batalha durante sua rebelião contra a casa Targaryen futuramente. Essa derrota ocorrerá, né, durante a batalha de Ashford. A gente também viu algumas referências a algumas casas, como foi o caso do Lord Son Manfred, que estava com as prostitutas, que ele é da própria casa Dondarrion, galera. Essa casa, né, que inclusive quando Dunk ele chega em Ashford e viu o estardante do casa Dondarrion de Blackhaven, ele apresenta um raio roxo bifurcado contra um campo preto cheio de estrelas. Blackhaven faz parte das Terras da Tempestade nas marchas dornesas, né, bem perto das fronteiras antes das duas regiões rivais. A casa Dondarrion é jurada à casa Brentington, um descendente famoso do Sir Manfred Dondarrion, né, que Dunk espera que defendia ele e desse aquela bênção, um dia compartilhará uma característica com um descendente. O Lord Beric Dondarrion, que voltará aos mortos em Game of Thrones, também tinha cabelos ruivos. Então é uma referência, a gente vê nesse Lord Dondarrion aqui com o Lord Dondarrion que voltou à vida lá em Game of Thrones. A gente também teve a referência de Maidenpool. Dunk, quando disse ao Son Arlan, só errou ao acertá-lo uma vez. Essa injustiça ocorreu, né, em Maidenpool, uma cidade nas terras fluviais que fica próxima à fronteira com as terras da coroa. Embora nunca tenhamos visto Maidenpool em Game of Thrones, Tywin Lannister provocou com a sua copeira uma secreta Arya Stark. Estava mentindo sobre a sua origem quando não conhecia o brasão da família governante de Maidenpool, a casa Moulton. Tywin não deu uma bronca nela por errar em Game of Thrones. Maidenpool recebeu seu nome de uma lenda muito famosa de Westeros, mas essa história terá que esperar para o próximo episódio, possivelmente. A gente também viu ali a casa Fossoway, com o Sir Steffon e o seu escudeiro Hyoen. O grosseiro Sir Steffon e o seu primo escudeiro, né, o Hyoen, eles são da casa, né, da antiga nobre casa Fossoway, de Cedar Hall, no Reach. Os Cedar Halls ficam próximos ao oeste de Ashford, onde está tendo o torneio. A casa Fossoway traça sua fundação aos primeiros homens, já que a família afirma ser descendente do Garten Verde, figura famosa à Era dos Heróis. O brasão de Fossoway é uma maçã vermelha sobre um campo dourado, uma referência às suas terras que usam para fazer e vender cidra forte. A gente também teve a tempestade risonha, como eu falei com vocês, o Sir Lionel Barrington, aonde nós vimos que o Lionel Barrington, né, o senhor de ponta Tempestade nas Terras da Tempestade, é o ancestral do rei Robert Barrington e seus irmãos Stannis e Henley. A sua enorme coroa de chifres celebra o cervo negro do brasão da casa Barrington. A gente também teve referência à história da Justa. O que é a história da Justa? E quando a gente viu Lionel Barrington acreditando que nenhum homem poderia ter inventado um evento tão maravilhoso quanto a Justa, ele faz a referência à primeira Justa ocorrida 4.000 anos antes, que sugere suas origens e possivelmente sua criação divina. As Justas são populares na metade do sul do reino, onde a fé dos Sete domina. Quando os Andalos cruzaram o Mar Estreito para o Westeros, trouxeram não só a religião, mas também a cavalaria, algo raro ao norte, que ainda segue os antigos deuses. Os Andalos chegaram a 2.600 anos antes de um cavaleiro dos Sete Reinos que a gente está vendo agora. 4.000 anos é um palpite tão bom quanto qualquer outro para qualquer reino viu sua primeira competição de justas, que os 7 acima poderiam ter dado como forma de celebrar o guerreiro, como o próprio cavaleiro, o Tempestade Risonha fala, né? A gente também viu aquele show de marionetes, onde nós vemos o escudo vermelho e o dragão, galera, exatamente. Aquele show de fantoches que Dunk apaixonado assistiu ao episódio 1, né, retratou uma das histórias favoritas do povo comum. É uma história frequentemente contada em canções. A lenda diz que Ser Rin, um cavaleiro lendário corajoso e inteligente da Era dos Heróis, poliu tanto seu escudo que parecia essencialmente um espelho. Isso permitiu que ele se aproximasse com segurança e por fim derrotasse o dragão Urrax, com uma lança no olho. O dragão só conseguia ver seu próprio reflexo no escudo, enquanto Serwyn se aproximava, escondendo completamente o cavaleiro. Serwyn do escudo do espelho é uma figura tão famosa que ninguém se importa muito em sua história, como está contada agora não faz sentido.
Alguns bardos dizem que ele serviu na Guarda Real, mas a Era dos Heróis antecede a cavalaria em Westeros por milhares de anos, sem falar da formação da Guarda Real durante o reinado de Aegon o Conquistador 10 mil anos depois. A Era dos Heróis também antecede os próprios dragões por milênios, mas como em todas as boas histórias, os fatos não importam quanto ao show de fantoches é tão bom de assistir. Assim como a gente também teve referências à casa Beesbury, aonde, enquanto caminhava pelos pavilhões, passou por uma faixa da casa Beesbury de Honeyholt. Ela fica na metade do oeste do Reach, logo ao norte de Outdown. O brasão da família apresenta 3 colmeias em um campo, preto e amarelo, fazendo referência às abelhas, como a gente teve, de fato, o nome de casa Beesbury, como teve essa referência mesmo no episódio. Bom, foi um episódio com pouquíssimas coisas apresentadas, mas já conseguimos ver algumas referências a algumas casas de Game of Thrones, como eu falei com vocês, algumas referências a mais aí também. E bom, foi isso, não tivemos muitas coisas relacionadas ao próprio Sir Duncan. O episódio termina inclusive com ele e o Aegon agora se tornando de fato seu escudeiro, e ele mesmo, insinua que o próprio Dunk não é um cavaleiro de fato, principalmente pelo Dunk não ter ali uma casa, não ter uma tenda pra dormir e ele não ter um escudeiro. Por isso agora Egg vai ser o seu grande escudeiro e vai ser importantíssimo para a história de Sir Duncan daqui pra frente. Como eu falei, não vou dar spoiler de quem é o Egg, de como que ele vai ser importante para o Sir Dunk, mas a gente vai ver nos próximos episódios e eu vou comentar também mais sobre o futuro do Egg aí, galera. Bom, comenta aí o que vocês acharam desse primeiro episódio, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, rapaziada!